A bênção é grande, diga amém. Vamos orar? Nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Nossa gratidão pelos afazeres que desenvolvemos ao longo desse dia e porque o Senhor esteve ao nosso lado a todo instante. Obrigado porque agora estamos reunidos para cultuar o Teu nome. E todas as vezes que fazemos isso, o nosso coração se enche da alegria da Tua presença. Que Tua palavra, mais uma vez, seja impactante, seja renovadora. Enfim, Senhor, que Tua obra que o Senhor separou para esta reunião se realize em nossa vida. É por isso que abrimos o nosso coração neste momento. O Seu povo cantor fala comigo, e esse é o nosso desejo. Fala conosco, Senhor. O que o Senhor quiser, não é o que a gente quer, não, é o que o Senhor deseja falar. Nas Tuas mãos colocamos a nossa vida. Queremos que Tu abençoes não somente nós que estamos presentes aqui no templo, mas todos aqueles que estão conectados conosco através da internet. Alcança, Senhor, estas pessoas de um modo muito especial também. Em nome de Jesus nós Te oramos e o Teu povo diz: pode se assentar. Obrigado por sua presença nessa noite. Obrigado, Serginho, por sua presença também. E eu quero aproveitar e estender um abraço para todos aqueles que estão conectados conosco. Obrigado. Quero mandar um abraço especial para a Karina, para o Edmar, para a Lorena e para o Theo, que nos assiste durante essa semana de oração, e eles moram lá na região de Cape Cod. É assim mesmo que fala? É isso mesmo? Cape Cod. Isso aí, chique, né? Um abraço também para a jovem Silvani, e um pedido de oração muito especial por ela, por sua saúde. E hoje nós temos uma pessoa aniversariando. Diga amém, irmão. Trata-se da Marília Gomes. Ela está sentada por aqui. Cadê você, serva de Jesus? Vem aqui que eu quero orar por você em nome do Senhor. Vem cá. Parabéns aí, Deus te abençoe. Que seus dias deixem de ser contados por você estar na eternidade adentro. Posso orar por você? Marília Gomes. Marília, nome chique, importado, né? Vamos orar. Deus querido, obrigado pela vida da Marília. Obrigado porque nesta data tão especial ela está aqui conosco, cultuando o Teu nome. E conceda a ela um presente muito especial, bem como a nós também, mediante a Tua graça, a confirmação do nosso nome no livro da vida. Que muito em breve, quando esse céu se rasgar e Jesus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, o Teu Filho querido, que possamos dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E a Tua serva aqui em especial esteja neste grupo que recepcionará o Salvador, e assim passaremos a eternidade contigo. Nas Tuas mãos colocamos a vida dela de um modo muito especial. Enche-a com o Teu Espírito, enche-a de saúde e paz. Abençoe sua família também, em nome de Jesus, amém. Parabéns, amiga. Depois tem festa aí, não tem? Parece que o jantar essa noite é patrocinado por você. Pastor Walter, querido, que alegria ter sua presença. Graças a Deus o senhor está melhor. Nós oramos esta semana pelo senhor e é uma alegria conhecer aqui pessoalmente. Não nos conhecemos ainda pessoalmente, e é uma alegria muito grande. Obrigado por ter perdido o juízo e me convidado para vir à sua igreja. Muito obrigado. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos. Lá no capítulo 4, nós vamos estudar um episódio muito conhecido. Jesus acalma a tempestade. A leitura começa a partir do verso 35. Se tem alguém perto de você sem a Bíblia na mão, chega pertinho dele, chega pertinho dela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre provação, sobre dificuldade, sobre tempestade, sobre tormenta. E você sabe muito bem na pele o que significa isso. E eu quero dizer que eu tive uma grande provação ao vir para cá. Uma grande dificuldade. Eu falei assim: será que esse avião vai terminar a viagem, Jesus? Porque eu trouxe na mala 3 camisas do Corinthians, que o pastor me encomendou. Eu falei: não é possível, o meu fardo é pesado. E quando eu passei a camisa para ele, rapidinho o meu fardo se tornou leve. E eu acho que o que salvou a viagem é que dentro da mesma mala veio também uma camisa do Flamengo, né? Aí houve o equilíbrio, né? Você vê que uma só é suficiente para anular 3 ruins, né? Mas, brincadeiras à parte, que alegria estar aqui com vocês. E não tem sido nenhuma tribulação, muito pelo contrário, vocês estão me tratando com tanto carinho.
uma receptividade tão grande. Muito obrigado por terem preparado, se preocupado com os detalhes. Agradeço de coração. E a gente pisca e já estamos no meio da semana. Quarta-feira, metade da semana de oração. Aí, se você veio hoje pela primeira vez presencialmente, não vacile mais, faz aquela força, anda a segunda milha, para você estar conosco também amanhã, sexta-feira, porque no sábado já termina. É o nosso último dia e domingo eu estou voltando para casa, em nome de Jesus, amém. Ok? E a partir de hoje a gente fica mais à vontade para falar, porque está mais perto de ir embora, a gente fala e o pastor Walter se vira por aí. Ok? Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, eu leio a palavra, quem achou fala amém? Verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem do quê? Do mar da Galileia. Não aparece o nome aqui, mas o contexto define, mais tarde você descobre, com a leitura mais prolongada, que Jesus estava atravessando o mar da Galileia. Como é que era o nome do mar? Galileia. Para você ficar mais esperto do que você já é, o mar da Galileia também tem outro nome na Bíblia. Ele é chamado de Mar de Tiberíades. Onde você encontrar Mar de Tiberíades é a mesma coisa que Mar da Galileia. Onde você encontrar Mar da Galileia é a mesma coisa que Mar de Tiberíades. Outra curiosidade, você talvez já saiba, mas só para refrescar a memória, é chamado de mar por causa das suas proporções, 25 quilômetros de comprimento, 14 de largura, aproximadamente, mas na verdade é um imenso lago formado pelo desembocado do Rio Jordão, pelas geleiras que derretem lá do pico do Monte Hermon, e essa quantidade de água forma o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago da Galileia, mais conhecido por causa das proporções como Mar da Galileia. E a água é doce mesmo, que eu já mergulhei lá 2 vezes, bebi a água, é isso mesmo, doce, água boa. Fevereiro a gente volta lá em nome de Jesus. Uma bênção. Se você não teve a experiência de ir ainda a Israel, faça planos um dia, que vai ser uma coisa assim muito legal você participar dessa experiência de crescimento pessoal. E aí você percebe que Jesus disse: vamos passar para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, diz o verso 36, levaram o mestre no barco como ele estava. Guarda essa frase. Como é que Jesus estava? Daqui a pouco a gente volta a essa questão. Levaram ele do jeito que ele estava, mas a Bíblia não diz como ele estava. Daqui a pouco a gente volta para esse lugar aqui. E levantou-se um grande temporal de vento, as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo estava enchendo de água. O que estava acontecendo com o barco, igreja? Se enchendo de água. Deixa eu abrir um parêntese aqui, uma digressão, para a gente comentar um negócio rapidinho antes de continuar a leitura. Barcos não são construídos para se encherem de água, correto? Ninguém constrói um barco aqui, meu sonho é que esse barco se encha de água. O barco é construído para andar sobre as águas, em cima das águas. Ninguém constrói um barco sonhando: eu quero que encha esse barco de água e de preferência que ele afunde e mate uns 15. Não existe esse sonho da parte de quem constrói a embarcação. Barcos não são feitos para se encherem de água, são feitos para navegarem sobre as águas. Mas a Bíblia diz que o barco que não foi feito para se encher de água, se encheu de água. Sabe por quê? Nem sempre as coisas funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem. Nem sempre os nossos projetos dão certo. Nem sempre os nossos sonhos se realizam, se concretizam. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você planejou. Você construiu um barco para andar sobre as águas, não era para se encher de água e se encheu. A vida não funciona do jeito que você quer. Simples assim. Você não se casou sonhando em se divorciar. Eu quero me casar, 2 meses depois eu já quero estar divorciando, em nome de Jesus. Ninguém se casa pensando num divórcio, mas às vezes acontece. Ninguém cria um filho e ao se tornar adolescente com o desejo, você pai, de que ele se torne um delinquente, de que ele se torne um bandido, um cidadão que vai fazer parte da população carcerária. Você não cria teu filho com esse objetivo. Mas às vezes as coisas não funcionam como nós gostaríamos que elas funcionassem. O que é isso, pastor? É água que entra dentro do barco. E eu estou falando para você nessa noite, quer presencialmente ou quer de modo online, virtual,
E só você sabe quanta água tem entrado dentro do teu barco. Muitas vezes você não divide com ninguém, porque não confia em ninguém para dividir os teus problemas. Você sofre calado, sozinho. As noites têm sido um drama, funcionado como um drama para você, porque você não sabe se dorme, se chora, você não sabe o que vai fazer no dia de amanhã em função da quantidade de água que entra dentro do teu barco. Você não se planeja para ter uma enfermidade, mas às vezes o câncer bate a porta. Você não se planeja para ter um imprevisto e às vezes você se envolve em um acidente. Sabe o que é isso? Água que entra dentro do barco. A gente não planejou, não sonhou, mas bem-vindo ao mundo real. Acontece. A vida como ela é. Quanta água tem dentro do teu barco nessa noite? E sabe de uma coisa? A gente sempre escutou uma musiquinha na igreja, com Cristo no barco tudo vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. As crianças cantam muito essa musiquinha, pelo menos eu quando era moleque eu ouvia muito na salinha que ficava ao lado da que eu participava, a salinha das crianças, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Que música errada, que heresia que ensinaram para a minha geração. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, mentira! Jesus está no barco e o câncer bateu a porta. Jesus está no barco e você está aí com um problema e com medo da imigração. Jesus está no barco e você está com dificuldade financeira. Jesus está no barco e você está pensando como é que você vai rever um dia teus parentes no Brasil, porque se você for, você não volta mais. Com Cristo no barco, nem sempre as coisas funcionam muito bem. Mas isso é razão para você pular fora da embarcação? Isso é razão para você abandonar a igreja? Isso é razão para você perder sua fé? Deixa eu te falar uma coisa. Com Cristo no barco, as coisas nem sempre vão muito bem. Mas eu te afirmo, elas terminarão bem em nome de Jesus. Não está bem agora. É porque a história não chegou ao final. Mas daqui a pouco tudo vai melhorar. E quando melhorar, será para todo sempre em nome de Jesus. O problema teu é que tu quer pular fora do barco, aonde Jesus está contigo, porque você está passando por dificuldades e Ele está presente. Aí tu quer pular fora do barco como se você pudesse enfrentar a tempestade de um modo melhor, distante dele. Eu não sei aonde está parando o teu juízo. Não, pastor, eu estou passando por um problema, vou me afastar de Deus, vou me afastar da igreja. No momento que você mais tem que segurar na mão dele, mais tem que se aproximar dele, mais tem que tê-lo dentro da embarcação, é o momento que você pula fora do barco. Que incoerência da nossa parte. Saiba, querido, nessa noite que com Cristo no barco nem sempre as coisas vão muito bem. Você está sentindo isso na pele. Mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, que as coisas vão terminar bem. Talvez demore um pouco mais, talvez não seja no tempo em que você gostaria com tanta rapidez, mas confia no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas e na hora certa Ele intervirá e a vitória será tua em nome de Jesus. Só não pula fora do barco. Fica dentro até o final, porque nós vamos atracar daqui a pouco no Porto Seguro em nome de Jesus. Observe que Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, diz o verso 38. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu respondo: Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é o Emanuel, Deus conosco, está aqui nesta noite e vai nos abençoar. Eu creio que estamos na casa do Senhor, diante do Senhor, estamos no mesmo barco que o Senhor se encontra e nós não vamos afundar. A vitória é nossa em nome de Jesus. Você acredita nisso de todo o seu coração? Vamos voltar para o texto que diz que ele entrou no barco do jeito que ele estava. Levaram o mestre assim como estava. Verso 36. Como é que Jesus estava? Se você olhar os capítulos anteriores, você vai perceber que ele passou o dia inteiro pregando, sem intervalo, sem recreio. Começou a pregar ao amanhecer e se estendeu até o fim da tarde. A multidão não se afastou. O mestre pregou
coisas preciosíssimas como a parábola do joio e do trigo, a pérola de grande preço, o grão de mostarda, são ensinamentos para a eternidade, o dia inteiro passando estas pérolas para todo aquele que estava ali em pé, com os olhos fixos e boquiabertos, ouvindo as palavras do mestre. Foi um dia cansativo. Quando a Bíblia diz que entrou no barco do jeito que ele estava cansado, ele estava com fome, ele estava exausto. Como é que Jesus estava? Exausto, cansado. Ele era Deus, plenamente Deus, é plenamente Deus, mas também é plenamente homem. E embora tivesse Jesus a natureza sem pecado, ele tinha um corpo humano que sentia os efeitos do pecado, como cansaço, dor, sofrimento, e imediatamente quando adentrou o barco, adormeceu. Como é que o mestre estava? Cansado. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Levanta a mão, quem está cansado. Pouca gente cansado, vai procurar um serviço então, pelo amor de Deus. Caça alguma coisa para fazer, uma louça para lavar, uma casa para varrer, um quintal para capinar, vai fazer um clean, vai fazer um negócio aí qualquer. Mas brincadeiras à parte, nós vivemos num mundo onde o cansaço facilmente nos alcança, e não é o cansaço de ordem física. Alguns estão exaustos emocionalmente, desgastados espiritualmente, destruídos psicologicamente, um fardo que você carrega e que lhe faz estar cansado, sobrecarregado, oprimido. E eu vou te dizer uma coisa, particularmente falando a respeito da minha própria experiência, eu estou cansado, irmão. Eu estou cansado de ver jovens se afastando da igreja por causa de promiscuidade, eu estou cansado de ver jovens se perdendo por causa de drogas, eu estou cansado de ver competitividade dentro do templo, onde havia unidade, um processo de seleção natural, uma teoria evolucionista que se desenvolve dentro da igreja, onde só os mais fortes querem se destacar para destruir os mais fracos, um processo de competição e disputa contínua, um lugar onde, lamentavelmente, muitas vezes, não valorizamos o indivíduo como pessoa, tratamos bem quem tem grana, tratamos bem quem pode nos oferecer algum benefício pela sua amizade, e se você não tem nada para me oferecer, muitas vezes eu não me aproximo de você. Lamentavelmente são estas as ligações de relacionamento que estamos vivendo hoje. Estou cansado disso. Valorizar as pessoas pelo que ela tem, não porque elas são alguma coisa. Cansei de ver tanto divórcio na igreja, de tanta gente vindo no altar, porque Deus uniu, não separa o homem, e daqui a pouco a separação ocorre por causa do adultério, por causa do envolvimento, por causa da pornografia, por causa da traição. Cansei de ver tantos jovens no Brasil nas esquinas vendendo o corpo praticamente a troco de nada, se tornando como meras mercadorias nas mãos das pessoas que apenas egoisticamente querem satisfazer seus prazeres. E cansei de ver pais explorando filhos para poder obter algum recurso em função do trabalho que ele, pai, está colocando forçosamente este filho a fazer. Quer saber de uma coisa? Cansei de fazer funeral, de ir a cemitério e me despedir das pessoas que tiveram a vida ceifada por um câncer, por um ato de violência, por uma morte qualquer. A gente não se acostuma com a morte fazendo parte da nossa realidade nunca. Por mais que saibamos que ela existe, que está aí, nós nunca estaremos acostumados com ela. Isso é fato. Não aceitamos esta realidade. E tendo isso em vista, vai nos causando um cansaço, um estresse, a futilidade da vida. Estou cansado do diabo no meu encalço, tentando destruir meu ministério, minha família. Eu estou cansado desse mundo. Muita corrupção, muita violência. E um dia, movido por tanto estresse, por tanto cansaço, Jesus falou comigo: filho, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos. Se nós não formos a Jesus todos os dias, não suportaremos as tempestades deste mundo. Se nós não recorrermos a Jesus todos os dias, não suportaremos a quantidade de água que entra dentro do nosso barco. Se você não estiver segurando firme nas mãos de Deus, não há estrutura para você continuar em pé. Você pode até lutar bravamente com todas as tuas forças, só que todas as tuas forças nunca serão suficientes para você tirar a quantidade de água que entra dentro do teu barco. Você precisa contar com Ele dentro da embarcação. É Ele que estende a mão e diz: para,
Chega, acalma-te vento, acalma-te mar. Só Ele tem poder para fazer isso. E Ele está aqui nesta noite para dar essa palavra de ordem à tua vida. Ele está te fazendo um convite. Traz esse fardo pesado que você carrega, que tanto te causa sobrecarga, causa sofrimento. Traz essa carga pesada que eu vos aliviarei. Tem alívio para você de Deus nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Tem alívio de Deus para você. Você não veio aqui em vão. Você vai voltar para sua casa sem esse maldito fardo que você carrega em nome do Senhor Jesus. Aliviados. É o que Deus deseja para todo aquele que se aproxima dele. E se você ainda não entendeu o que é tempestade, se você ainda não entendeu o que é água dentro do barco, eu acho difícil que você não tenha compreendido, mas mesmo assim, eu preciso te contar algo. Água dentro do barco é a vida do garoto Júlio, que eu conheci na minha juventude. Eu passei a frequentar a igreja de Jardim Redentor, Belfor Roxo, Baixada Fluminense, porque a minha namorada, hoje atual esposa, ela, atual não, sempre tive ela, não tive outra. Lá eu a conheci, frequentava a igreja dela, e lá eu conheci o garoto Júlio. O Júlio tinha um apelido, o apelido do Júlio Macarrão. E todo mundo chamava ele de Macarrão, e eu perguntei por quê. Por que todo mundo chama ele de Macarrão? E a resposta que me disseram, porque ele é muito grudento. Ele fica grudando nas pessoas igual um macarrão gruda no outro. Aí eu falei, sério, sério. E não é que o Júlio resolveu grudar em mim? Eu sentava na igreja, a igreja vazia, sentava ao lado da minha namorada, tinha dezenas de lugares para o Júlio sentar, ele só sentava do meu lado. Eu falei, Júlio, tanto lugar para você sentar, todo culto você senta do meu lado. Eu gosto de você. Eu, dá um tempo, Júlio. Dá licença, Júlio, eu vou no banheiro, eu vou também. Ô, Júlio, eu vou beber água, eu também vou. Tu acredita que num domingo à noite, quando terminou o culto, eu falei, Júlio, ótima semana para você, eu vou para a casa da minha namorada, vai com Deus, e ele falou, eu vou também. Júlio, seu grudento, me larga. E eu queria saber por que o Júlio era tão grudento assim. Por que tanta carência? Por que tanta necessidade de atenção? E alguém resolveu me contar a história do Júlio, que até então eu não tinha conhecimento. O Júlio, quando nasceu, o irmãozinho dele ficou revoltado pela atenção exacerbada que os pais deram ao recém-nascido, o que é natural. Mas parece que o irmão do Júlio não foi preparado pelos pais para isso. E quando o Júlio nasceu, o irmão ficou irado, revoltado. Em algum momento a revolta foi tão grande que quando os pais se distraíram, o irmão do Júlio, o irmão do Macarrão, pegou 1 litro de álcool, foi lá no berço, derramou sobre o irmão, riscou o fósforo e o queimou. Os pais correram para acudi-lo, para apagar as chamas, levaram-no imediatamente ao hospital, queimaduras de 2º e 3º grau. E o Júlio sofreu esta infelicidade durante a infância e marcas que ele carregou para o resto da vida. Você percebia no Júlio uma aparência comprometedora. Você olhava para o Júlio quando não o conhecia e era a primeira vez que você o visualizava, você meio que tomava um choque. O que aconteceu com esse rapaz? E aí você sabia da história. Uma queimadura que comprometeu a sua aparência. O rosto do Júlio tinha aquela cicatriz, tem aquela cicatriz característica da queimadura, aquela cicatriz de alto relevo, com a pele repuxada, e isso pegava parte da sua face, se estendia pelo pescoço, de modo que sua pele era muito esticada, e ele não tinha essa movimentação do queixo, da mandíbula, como eu e você possuímos. Logo, a articulação do Júlio, por ser comprometida, a dicção também era. Ele falava com muita dificuldade, embolado, porque a sua pele era muito esticada e ele não conseguia fazer o movimento para que sua dicção fosse melhor. Quem era o Júlio? A aparência comprometida? Quem era o Júlio? O cara que falava tudo embolado. E assim fomos convivendo com o Júlio. O Júlio descobriu uma doença no globo ocular esquerdo, e ele foi procurar o sistema público de saúde, e aquela novela que você já sabe, tardiamente ele foi atendido depois de muito tempo, e o oftalmologista chegou à conclusão de que a melhor coisa que o Júlio deveria fazer era remover seu olho esquerdo. Havia sido comprometido, inclusive, por conta da queimadura, e a melhor opção foi ter colocado uma prótese de vidro no lugar do olho esquerdo. Quem era o Júlio?
aparência comprometida, dificuldade para falar, e sem o olho esquerdo, uma prótese de vidro no lugar. Eu saí dali, fui fazer teologia, fui seguir a minha vida, fiquei 16 anos sem ver o Júlio. E um dia, já com o departamental de jovens no estado de Minas Gerais, eu visitando uma equipe de Caleb, que é os jovens que se voluntariam durante o período de férias, a saber, o mês de janeiro, naquele caso, eles estavam lá trabalhando, e eu fui visitar uma das equipes. E qual foi a minha surpresa? Quando cheguei lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, para visitar uma equipe de Calebes, eles estavam num sobrado, eu estacionei, desci do carro. Quando eu desci, olhei para o sobrado, na varanda, entre os participantes estava o Júlio, que eu não via há 16 anos. E quando o vi, fiquei em choque. Eu olhei para ele e falei imediatamente, Macarrão! Ele falou, pastor! Era a primeira vez que ele me via depois de ter me tornado pastor. Ele desceu as escadas correndo, quando ele veio, ele me deu um abraço, sempre muito carinhoso. E eu dei um abraço apertado no Júlio. Ele, está machucando. Falei, mas nem te apertei tanto assim, o que houve? Ele sorriu, do jeitinho dele, e falou, eu descobri uma doença degenerativa nos ossos da coluna. Os meus ossos estão se desfazendo. O médico disse que provavelmente eu só vou andar por mais 3 meses. E eu pensei e disse, o que você está fazendo aqui? Por que você não está em casa? E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu quero aproveitar esses 3 meses para andar ao máximo, para levar o evangelho a todo mundo em minha geração. Eu quero salvar do pecado, eu quero guiar no serviço. O Júlio trabalhou com muitas dores, porque ele sentia muitas dores todos os dias. Ele foi para aquela campanha, saindo do Rio de Janeiro para o estado de Minas Gerais, com dinheiro que não tinha, por meio de doações. Ficou ali, vivendo por 30 dias, dando estudo bíblico, batendo de casa em casa, e sozinho, porque ninguém queria fazer dupla com o Júlio, porque o Júlio andava devagar, o Júlio falava embolado, o pessoal falava, não quero fazer dupla com ele não. E por não ter ninguém para fazer dupla com ele, ele ia de casa em casa sozinho. O Júlio deu os estudos bíblicos o mês inteiro, com toda a limitação que ele possuía. Eu, no final do mês de janeiro, batizei 5 pessoas que ele deu estudo bíblico. O Júlio, um espetáculo. O Júlio poderia ficar trancado dentro do quarto dele, no escuro, se enfiar debaixo da cama. O Júlio poderia apagar a luz e dizer, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar para ninguém, a partir de hoje eu não vou mais na igreja. Se Deus existe, não olha para mim. Se Ele existe, Ele ama a todo mundo, mas a mim não. Porque se Ele realmente fosse um Deus de amor, por que tem tanta água dentro do meu barco? Por que essa maldita tempestade eu estou enfrentando? O que eu fiz para merecer isso? Esses questionamentos são muito típicos, e o indivíduo que desenvolve esse tipo de questionamento normalmente tem a sua fé fragilizada e o afastamento do caminho, que embora estreito é o único que conduz à vida eterna. Ao invés de se aproximar de Deus, ele se afasta de Deus, mas o Júlio tinha um posicionamento diferente, e o que me faz refletir, sabe por quê? Você enxerga bem, você tem um certo dinheiro, você caminha com facilidade, e você não tem o mínimo compromisso com a pregação do evangelho como o Júlio tinha, a despeito de todas as suas mazelas. O que Deus tem que fazer para você se comprometer? Arrancar um olho teu? O que Deus tem que fazer para você assumir um compromisso com a missão que Ele te deu? Ele tem que causar uma dificuldade para que você não ande nunca mais? O que Deus tem que fazer para chamar a sua atenção? Porque Ele tem sido o indivíduo que emana a voz suave, através de um vento suave, tem falado contigo suavemente, mas parece que você não entende esse vocabulário. Você é o tipo de indivíduo que só vem pela dor? O Júlio tinha tudo para dizer não e dizia sim. Ele tinha muito mais desculpas do que você para não estar comprometido. E o que você está apresentando como escusa em função do chamado que Deus te faz? Ah, não, eu tenho que trabalhar mais horas, porque eu preciso arrumar mais dólares, porque eu preciso realizar meus sonhos, eu preciso ter o meu carrão, eu preciso ter minha casa e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Deus está só esperando você o tempo todo, a vida inteira, desde que você chegou nessa América, e você tem esse sonho americano louco que você abraçou, como se isso fosse a essência da sua vida. E o que há de mais importante no universo, que é a pregação do evangelho, porque estamos indo para um reino, não para passar 70 anos quando estamos aqui, mas para viver para sempre, forever lá. Você está querendo trocar 80 anos pela eternidade. Para você é mais importante 80 anos do que viver eternamente.
E por isso esse descompromisso tão grande com aquilo que Deus comissionou. E está sempre empurrando para os outros. É a responsabilidade dos outros, é a responsabilidade dos outros. É a responsabilidade do ancião, é a responsabilidade do pastor, é a responsabilidade disso. Não é responsabilidade tua? Que Bíblia que você andou lendo? Porque nela existe a declaração de que há um sacerdócio para todos os crentes. De que há uma missão para todos nós. Não é uma missão do pastor, não é uma missão do ancião, não é uma missão de quem tem cargo. É de todo aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós teremos que apresentar diante dele as nossas razões pelas quais não nos comprometemos. E aí a pergunta é muito simples, eu quero só ver você dizendo para Deus: não deu, Senhor, porque eu trabalhava 12, 13 horas, 18 horas por dia. Não deu, Senhor, porque eu não sabia como fazer, eu não sabia como falar, eu não gostava de testemunhar, eu achava meio esquisito e tal. Não deu, eu nunca falei com o colega do trabalho, eu nunca falei com o colega da escola, eu nunca me comprometi com a obra da igreja. Eu vim aqui com outro objetivo, eu vim aqui para vencer na vida, ganhar na vida. Vencer na vida sem fazer a vontade de Deus? Que conceito de vitória maluco é esse que você tem? Aí você chega diante de uma situação que o Júlio tinha tudo para não se comprometer. E funcionou como um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Sabe de uma coisa? Deus quer usar tanto a gente para a pregação do Evangelho, que do jeito que você se dispor, Ele vai te usar para ser uma bênção de qualquer forma. A questão é a sua disposição. Não é a limitação do poder de Deus, Ele tem poder para te usar de modo sobrenatural. Você que não tem disponibilidade e compromisso. E como Deus não te obriga a nada, você fica aí com essa vida sendo levada no marasmo. Nada diferente acontece, o mundo sobrenatural não é conhecido por você, porque você não pisa na dimensão da fé. E Deus queria tanto te usar. E se a gente chegar lá no céu, vamos ter a oportunidade de conversar com Ele, e Ele vai dizer assim: filho, você lembra aquele momento que você estava passando por esse período aqui? Se você estivesse nas minhas mãos, eu teria feito isso com você. E a gente só vai poder: Pai, perdoa. Porque se eu soubesse que o Senhor queria fazer isso comigo, eu não teria valorizado as coisas que, na verdade, têm menos valor. Eu teria priorizado aquilo que de verdade é importante. Buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam apenas acrescentadas. Deus é prioridade para você? Se é, você precisa mostrar isso não da boca para fora, você precisa fazer com que sua vida seja exibição de que Deus é prioridade. E sabe, eu estava dirigindo a Missão Caleb, agora na União Norte, eu falei assim: cara, eu tenho que chamar o Júlio, eu quero contar o Júlio, eu vou ter uma reunião com 15 mil jovens no estádio, e eu vou contar a história do Júlio, eu quero apresentar o Júlio para nos inspirarmos na história dele, apresentá-lo como testemunho vivo do quanto um jovem, a despeito das águas dentro da embarcação, pode se comprometer com Cristo. Aí liguei lá para o Rio de Janeiro, a irmã do Júlio atendeu: ô querida, chama o Macarrão, eu quero falar com ele. Pastor, não vai dar não. Eu: por quê? Tem 3 meses que ele dormiu no Senhor. Morreu. Eu: uau, não sabia. Primeiro verso que me veio à cabeça: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O Júlio fez isso. Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Apesar de toda a água que entrou dentro do barco, ele gastou e se deixou gastar pelas almas. E você, se hoje foi o seu último dia, se amanhã você não mais estiver entre nós, porque a gente não sabe o que pode acontecer conosco, você completou a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé. Você tem certeza que você deixou o legado de Jesus Cristo para os seus filhos? Você tem certeza que a tua mulher vai lembrar de você como uma mulher que foi muito amada por você? E vice-versa? Você tem certeza que abraçou tudo quanto podia, beijou tudo quanto podia, sorriu tudo quanto podia e fez fazer as pessoas se sentirem importantes tanto quanto você podia? Você combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé? É preciso pensar nessa direção. E sabe de uma coisa? Talvez você esteja se questionando: pastor, por que Deus permite o que permitiu para a vida do Júlio? Por que Deus manda tanta água? Aliás, Ele não manda a tempestade, Ele permite a tempestade.
Eu queria considerar com você nessa noite algumas razões pelas quais existem as tempestades. Não precisa nem tocar música ainda, que eu não vou terminar agora, não. Eu vou falar mais aqui. Estou com vontade de falar. Segura só um pouquinho. Eu vou fazer assim, ó. Quando eu mandar um beijo, você receba aí. Por que Deus permite tanta água dentro do barco? Por quê? Vamos enumerar alguns motivos. Dava para fazer uma vigília só com a enumeração desses motivos. Mas deixa eu enumerar pelo menos uns 2 ou 3 no máximo. Prometo que não vou tomar muito seu tempo. Por que Deus permite a tempestade? Ele não manda, Ele permite. Não foi Deus que mandou o câncer para você, Ele permitiu. Não foi Deus que mandou dificuldade financeira para você, não foi Deus que mandou aquele assaltante para você, mas Ele permitiu. Por que Ele permite? Ele não me ama? Por que Ele me permite? Ele não podia me proteger? Por que Ele permite? Já imaginou? Ponto número 1, se você não sofresse, eu aceito Jesus e não sofro mais. Eu aceito Jesus, não fico mais desempregado, não tenho mais dificuldade financeira. Eu aceito Jesus, eu tenho saúde 100%, nunca mais eu vou ficar doente. Eu aceito Jesus, Ele não voltou ainda, mas eu o aceitei e as mazelas dessa vida não passam mais a fazer parte do meu cotidiano. Ô mano, nós nunca iríamos entender quão maléfico, quão maligno é o pecado. Ei, sabe quando a gente entende que o pecado realmente, que esse mundo realmente não representa a vontade de Deus? No dia que o nosso barco se enche de água. Se você tivesse um vidão, você não ia entender a gravidade do pecado. Se você tivesse um vidão sem dor, sem sofrimento e que tudo desse certo na sua vida, você não ia enxergar este mundo como um mundo dominado pelo maligno, você não ia entender que você devia ter pressa para ir para o céu, porque a vida aqui é boa mesmo tendo pecado. Então tem que entrar água dentro do barco para me entender que esse mundo não representa a vontade de Deus. Tem que entrar água dentro do barco para que eu tenha pressa da volta de Jesus, porque senão eu não vou entender quão drástico é viver no pecado. E lamentavelmente a gente só entende dessa forma. Eu podia ilustrar isso com você te dizendo o seguinte: eu estava fazendo semana de oração numa igreja muito rica lá no Brasil. Acho que é a igreja mais rica que eu já pisei na minha vida. Embora eu não conheça o poder aquisitivo de vocês, mas eu acho que eu estive pisando numa igreja muito rica. O estacionamento era um escândalo para a minha fé. Cada carro que eu olhava, eu falei, se Elias conhecesse isso daqui, era ruim dele ir na carruagem, ele ia nesse negócio aqui. Ó. Ei, para te ser sincero, na ocasião quando eu fiz semana de oração, eu nem tinha terno para pregar naquela igreja. A igreja providenciou um terno para mim. Reconheceu de fato que eu não tinha terno para pregar ali. E me deram um terno antes de começar a semana de oração, para que eu fosse preparado. Negócio interessante. Foi a primeira igreja na minha vida onde eles falaram assim, pastor, aqui todo mundo é muito atarefado e a gente vai te dar uma grana para você jantar toda noite, que a gente não vai conseguir jantar com você. Almoçar talvez, mas jantar não dá, mas a gente vai te entregar uma grana. Me deram R$200 para me jantar toda noite. Multiplicado por 8 noites, era um dinheiro bom. Eu fiquei sem jantar todas as noites e guardei o dinheiro. Um monte de boleto que tinha para pagar, aproveitei para fazer um jejum. Ei, igreja top. Serginho, você não estava lá na semana de oração, mas olha a escala. Nova Voz, Leonardo Gonçalves, a nossa amiga aqui que está nos Estados Unidos, Laura Morena, Grupo Prisma Brasil, dentro de uma semana de oração em uma igreja. Será que essa igreja é fraca? Eu falei, gente, vamos só ouvir música. Para que eu vou pregar? Meu Deus do céu, vamos só ouvir música. Vamos só ouvir o pessoal cantando aí, está lindo. Aí, eu toda noite ia à porta para me despedir, uma igreja gigante, mais de 1000 membros. E na quarta-feira eu lembro assim com muita clareza, porque marcou muito. Chegou um irmão assim muito distinto, muito bem vestido, um vocabulário bonito, e você vê logo que o cara é rico. Porque pobre a gente identifica facilmente, mas, né?
O rico é diferente e tal. E aquele cara não era rico, ele era muito rico. E ele comprovou isso logo quando falou comigo. Pastor, me desculpe, eu sou um dos anciões dos jovens, e eu estou conseguindo chegar na semana de oração só hoje, quarta-feira, na metade da semana. E eu caí na bobagem de perguntar por quê. Por quê, irmão? Por que você está chegando só hoje? Ah, pastor, que eu tive que ver minhas empresas lá na Europa, eu dei um pulo lá na Alemanha para ver as minhas empresas, depois tive que visitar a Dinamarca, porque eu estou estendendo filiais lá também, e depois eu fui na Suíça, porque o que minha mulher encomendou só tinha na Suíça, eu fui lá na Suíça para buscar e tal, e só pude chegar hoje. Provação, hein, irmão? Dificuldades que você tem água dentro do teu barco com força, hein? Dificuldade, hein? Vamos orar por você que você está precisando. Ah, né, pastor, você é brincalhão, né? Mas fica tranquilo, pastor, a gente vai tentar resgatar um pouco desse tempo perdido. Sábado o senhor vai almoçar comigo lá no meu apartamento. Eu, tá bom. Separei, sábado o senhor vai almoçar comigo. Eu, tá bom. O senhor e toda a equipe de jovens da semana de oração. Ô, mano, a equipe tinha 80 jovens. Eu falei, que maldito apartamento é esse que cabe 80 pessoas? E eu fiquei curioso. Tu acredita que eu queria logo que terminasse a semana de oração, que eu queria ver que apartamento é esse que cabe 80 pessoas? Ei, o cara levou 80 pessoas para o apartamento dele. O apartamento é assim, ó, um elevador por andar. Cada apartamento tem o seu próprio elevador. E cada andar, um único apartamento. E aí eu fui subindo no elevador panorâmico, fui subindo. A porta do elevador abre na sala gigantesca do cara. Quando a porta do elevador abriu, aquela sala, primeira música que veio na cabeça, o céu é aqui, na. Eu, uau, que sala, irmão. Aí aquela mesa cinematográfica gigantesca, com um monte de cadeira, nunca vi uma mesa tão grande em toda a minha vida. E aí nos assentamos para comer, e assim, 3 garfos, 3 facas, 3 colheres, 3 pratos, 3 tipos de taça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso, mano? Eu não sei nem como proceder. Eu fiquei pensando assim, o que todo mundo fizer eu faço também, porque lá no curso de teologia a gente não tem essa matéria. Tem, pastor? Como comer na casa de irmão rico? Não tem essa matéria. Aí sentado ali, pobre de maré, desci, sem saber o que faz com tanta coisa, estou acostumado a comer só com um garfo e uma faca. O que todo mundo fizer eu faço também, mas antes, porém, todavia, entretanto, irmão, por favor, posso ir no banheiro? Ele, por gentileza, pastor, eu te acompanho, vou te conduzir até o toalete. Eu, eita, pobre é que tem banheiro, meu Deus. Rico tem toalete, vamos para o toalete do homem. Aí peguei o corredor em direção ao toalete, que estava no corredor, ele botou a mão assim sobre o meu ombro, e fez assim e tal, não sei o quê. Mão de rico é leve, irmão. Tranquilo. Serginho me abraça, eu quase caio. Pobre. Mas o cara tinha uma mão tão leve, tão suave. Pastor, que bom. Semana de oração foi uma bênção. Obrigado. Obrigado você, irmão, por ter me trago aqui para sua casa para comer contigo. Que bênção. Vamos arregaçar. Olha igual do pobre, miserável, favelado. Aí cheguei perto do toalete, finalmente. Aí eu fui fazer uma brincadeira, sem graça, idiota. Eu olhei aquela maçaneta dourada e falei assim, aê, irmão, maçaneta de ouro, hein? Aí ele falou, é. Eu, como é que é? Maçaneta é folheada a ouro, pastor. Eu, sério mesmo, irmão, tá de brincadeira comigo? Não, é folheada a ouro, folheada a ouro. Aí quando eu empurrei a porta, as torneiras douradas, eu falei, as torneiras também são folheadas a ouro? Eles são, pastor. Comprei lá na Europa e tal, torneira folheada a ouro. Aí, ai meu Deus, uma torneira dessa na minha vida. Não sabia que a solução de todos os meus problemas estava numa torneira. Eu falei, nossa, irmão, que legal, hein? Muito bom. E o senhor tem só essa casa aqui, só essa parte? Não. Aí começou a falar as cidades, das partes do mundo onde tem casa, um avião particular, helicóptero, um carro para cada ocasião. Mano, aí tu olha para um cara desse, aí tu fala assim, Jesus tem que voltar logo, o mundo aqui é ruim demais. Jesus tem que vir logo, a gente sofre muito. Aí tu olha para o cara, e o cara vira para tu e fala assim, sério, pastor? Você não tem tanta pressa, não? Irmão, nós temos que ir para o céu, porque lá as ruas serão de ouro. O cara começou pela torneira. Família perfeita, filhos educados, firmes na igreja, bem casado, casamento sólido, família linda.
tem tudo o que quer, vai para onde quer, faz o que quiser. O mundo é ruim. Tem muita gente que sofre, mas tem muita gente que está com a vida bem legal. Precisa de uma tempestade para a gente entender que esse mundo não representa o que Deus quer para você, ainda que você tenha um vidão. E sabe quando você vai entender isso? Porque tu pode construir o maior vidão do mundo aqui nos Estados Unidos. Se Jesus não voltar antes, mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na tua porta com todo o vidão que você tem, 3, 4 carros, todas as roupas de grife, com casas espalhadas pelo mundo inteiro, todos os sonhos realizados, viagens extraordinárias, e você vai ter conquistado tudo que o ser humano planeja como projeto de sucesso, mas um dia a morte vem, quer você tenha dinheiro ou não, e aí é que Deus faz nos entender quando temos que enterrar o nosso filho, o nosso cônjuge ou qualquer outra pessoa que amamos. Aí a gente entende que esse mundo não representa a vontade de Deus e que foi tudo fútil a gente tentar imaginar que seríamos eternamente felizes aqui e que há um jeito de viver aqui sem Deus. Só que a gente não resolve a pior tragédia humana, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Aí você, com dinheiro ou sem dinheiro, no dia que tu tem que enterrar teu ente querido, aí você percebe quão fútil é tudo que você juntou, comparado à eternidade e à vida. Aí você diz naquele dia, apesar de ter uma vida tão boa, ora vem, Senhor Jesus, volta logo para me buscar, porque esse mundo não representa a tua vontade, por mais sucesso que você tenha. Isso aqui não representa a vontade de Deus. E o resultado é que você antes não tinha pressa para Jesus voltar, agora você tem pressa porque você quer rever teu filho. Você antes não tinha pressa para Jesus voltar, agora você tem pressa porque você quer rever sua mãe. Ei, se não existisse água dentro do barco, não haveria pressa da nossa parte para ver Jesus. Se não existisse água dentro do barco, nós não acharíamos que o pecado é tão grave quanto Deus diz na sua palavra. Nós acharíamos que está tudo muito lindo, está tudo muito bom. E você sabe quando tudo não está lindo, não está bom, no dia que a água entra dentro do teu barco, no dia que a tempestade atinge você. Então me desculpa, irmão, tem que ter tempestade para a gente ficar no eixo, para a gente ficar na linha, porque essa é a linguagem que nós entendemos. E por mais que um pai não goste de ver o seu filho sofrer, a gente sabe que como pai, determinado sofrimento o filho precisa enfrentar, porque de outra forma ele não aprenderia o que ele precisa aprender. É assim que Deus funciona conosco. Ele não queria que você estivesse passando pelo que você está passando, mas Davi chegou a uma conclusão: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu conhecesse mais o Senhor, para que eu aprendesse mais de Ti. Você passa a ter um relacionamento com Deus que você não teria de outra forma se você não tivesse atravessado o vale da sombra da morte. E tudo foi uma oportunidade para crescimento. Ele não mandou a tempestade, mas Ele vai aproveitar para nos tornar pessoas mais preparadas para o reino. Eu sei que dói, mas aguenta, porque o barco não vai afundar. Nós vamos chegar ao porto seguro em nome de Jesus. Deixa eu te dar apenas mais um motivo para não transformar o culto em vigília. Eu fui a um presídio uma vez fazer um trabalho. Eu morava em Belo Horizonte, eu era departamental de jovens lá. Aí a diretora de assuntos de ressocialização do Presídio de Segurança Máxima, Nelson Hungria, doutora Sônia, ela ligou lá para a associação em busca da minha pessoa. Eu não a conhecia, não sabia o que era. Eu atendi o telefone e ela falou assim: é o pastor Dudu que está falando? Eu falei: sou. Quem fala? Ela disse: eu sou a professora Sônia, sou diretora de assuntos de ressocialização, e se apresentou exatamente como eu te disse agora. E ela falou assim: eu gostaria que o senhor respondesse algumas perguntas, porque eu gostaria de saber a resposta adventista para essas perguntas. Pois não, professora, o que a senhora quer perguntar? E ela falou assim: vocês adventistas do sétimo dia acreditam no poder do Evangelho para a ressocialização da população carcerária? Sim, acredito que o Evangelho tem poder para ressocializar, transformar a vida de um indivíduo e reinseri-lo na sociedade, acredito.
E vocês vivem como igreja para pregar esse evangelho, para que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade através do poder do evangelho? Sim. Aí veio a terceira pergunta, e aquela que foi uma esbofeteada. Então, por que vocês, adventistas do sétimo dia, nunca vieram ao presídio para pregar? Aí eu, E é exatamente por isso, pastor, que eu estou ligando para o senhor, porque o senhor é pastor de jovens, né? Sou. Eu tenho 2.200 jovens presos aqui. Nunca pisou um adventista aqui para pregar. Eu tenho a Assembleia de Deus, eu tenho o Evangelho Quadrangular, eu tenho o catolicismo carismático com o movimento deles presentes aqui, a Universal do Reino de Deus. Todo mundo, pentecostal, Deus é amor, presbiteriana, batista, metodista, todo mundo vem aqui. Nunca pisou um adventista. O senhor gostaria de vir aqui? Eu, claro, estou morrendo de vontade. Meu sonho. Quando é que a senhora quer que eu vá? Ela me disse, eu gostaria que você viesse todos os dias. Eu, professora, expliquei a natureza do meu trabalho, o quanto eu viajava por todo o estado de Minas Gerais. Na ocasião, na verdade, a Mineira Central pegava toda a região de Belo Horizonte, região metropolitana, Contagem, etc., se estendia até o Triângulo Mineiro e se estendia até o norte de Minas, até a divisa com a Bahia. Ou seja, era gigante, eu viajava demais. E aí eu falei para ela e disse, mas eu posso combinar pelo menos uma vez por semana. E toda quinta-feira passei aí ao Presídio de Segurança Máxima Nelson Hungria, para pregar. Eu me lembro a primeira vez, passei pelo processo de revista, de cadastro, aquela coisa toda, um monte de portas que foram se abrindo, eu acompanhado pelo agente penitenciário, e a professora Sônia falou para mim, nós temos mais de 20 pavilhões, e eu gostaria de dar para o senhor o pavilhão 7, para o senhor iniciar o seu trabalho. O pavilhão 7. Aí, curioso, perguntei, por que o pavilhão 7? Ela falou, porque é o pavilhão do bom comportamento. Os outros pavilhões costumam fazer rebelião, costumam prender reféns que visitam, transformar visitantes em reféns. Eu falei, adorei o pavilhão 7. Eu acho que é o melhor, eu sou adventista do sétimo dia. 7 selos, 7 trombetas, 7 celas, sábado é o dia do Senhor, 7º dia. Acho que ele está combinando muito comigo. Vamos para o 7. E eu fui para o pavilhão 7. E aí o agente carcerário me conduziu até lá dentro, e cenário de filme. Quadrado, quartos embaixo, quartos em cima, uma quadra de futebol no centro, onde os presos usavam para jogar e também tomar banho de sol. E eu chego no momento exato, conforme o horário combinado, exatamente no momento do banho de sol, onde eu teria a oportunidade de pregar para todos que ali estão. Só que o pessoal estava jogando bola, o pessoal estava lá, outros fazendo exercício, outros conversando e tudo mais, outros dentro das celas. E o agente carcerário me levou ali e eu falei assim, onde que vai ser o culto? Ele falou, é aqui mesmo. Mas aqui como? O pessoal está jogando bola, e normalmente eles continuam jogando bola enquanto você prega. E quem está fazendo o que está fazendo, continua fazendo, sem interromper o que está fazendo. Mas todo mundo faz isso? Chega aqui no canto da quadra e começa a pregar enquanto todo mundo continua jogando bola? Normalmente é assim. Aí eu falei, aí não, mano. Não dá para mim, não. Aí ele falou assim, o senhor quer interromper o futebol? Aí eu pensei, se interromper futebol de crente já dá quase morte, se eu parar o futebol aqui, eu acho que vai dar ruim para mim. Aí eu falei, não tem interesse em interromper o futebol, não, está bonito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, tem alguém com quem eu possa falar aí para poder ver o que a gente pode fazer? Tem um chefe do futebol, vou chamá-lo para você, quer que eu chame? Eu chamo, por favor. E, surpreendentemente, eu não estava acompanhando os noticiários na época, aí veio o ex-goleiro do Flamengo, o Bruno, na minha direção, era o chefe do futebol, do pavilhão 7. Ele chegou, grandão, aliás, muito fácil achar alguém maior que eu. Olhei para ele, falei, oi, ele, oi. Aí eu me apresentei, falei o motivo pelo qual eu estava ali. E ele disse que tinha um histórico da Igreja Batista, familiares da Igreja Batista, e que o culto ali seria, de fato, uma boa oportunidade. Ele pediu a bola, interrompeu o futebol, mandou buscar as cadeiras. Cada cela parece que tinha uma cadeira, alguma coisa assim, o pessoal foi buscar e começamos ali a fazer o culto. Toda quinta-feira, ao invés de ter futebol, passou a ter culto. Foi uma experiência muito diferente para mim. Eu já havia ido a presídios anteriormente, mas não com essa intensidade, com esse planejamento, com esse projeto. E foi um negócio assim que mexeu muito.
E eu não fazia apelo para ninguém aceitar Jesus em todas as ocasiões que eu estava lá pregando, porque dizem que na cadeia o indivíduo aceita Jesus, ele é caracterizado como preço de bom comportamento e, consequentemente, a sua pena passa a ser reduzida. Pelo número de dias que ele está ali, proporcionalmente vai reduzida a pena. Eu falei assim, eu não vou fazer apelo para aceitar Jesus, porque todo mundo vai aceitar Jesus, porque todo mundo tem interesse de ser preso de bom comportamento e reduzir a pena. E aquele pavilhão ali é o pavilhão do bom comportamento. Eu falei assim, vou falar, ninguém vai aceitar Jesus, não. E não fazia apelo, só apresentava mensagem sem fazer apelo, apresentava mensagem sem fazer apelo, estava aguardando o apelo para um momento mais especial. Um dia eu fui interrompido enquanto eu pregava. Eu nunca tinha revelado até então que eu era adventista, não estava ali para levantar uma bandeira de uma igreja, eu estava ali para apresentar a mensagem do Evangelho. E aí o indivíduo que estava lá atrás, ele gritou, pastor! Oi? O senhor é adventista do sétimo dia, né? Aí todo mundo olhou para mim, eu nunca tinha dito isso, falei, sou. Aí ele deu um sorrisão e disse, eu também! Aí eu falei, tá fazendo o que aqui? Porque eu vim pregar e vou embora, e você, adventista, tá fazendo o que aqui? Não, eu dei mole, pastor e tal, não sei. Então fala que tu é ex-adventista, não tu queima um filme, né, irmão? Ele falou, não, eu sou ex-adventista, preciso rebatizar e tal, não sei o quê. E eu vou te falar uma coisa, Getúlio, o nome dele, se envolveu com tráfico de drogas, consumo de cocaína, se afastou da igreja, dos caminhos de Deus, estava ali. Era do Espírito Santo e estava preso em Belo Horizonte. Há anos consecutivos não via a família. Ele saiu da cadeia, cumpriu a sua pena, voltou para a igreja, se rebatizou, reconstituiu a família e vive hoje na presença do Senhor. Para mim, o Getúlio foi a razão de eu ter ido ali. Para mim, só se Deus me mostrar isso em outra ocasião, uma outra coisa, a razão de eu ter sido conduzido para aquele presídio foi a vida do Getúlio. Criamos um relacionamento, recebo mensagem deles de vez em quando, e o Getúlio vive uma vida hoje que você olha para ele e diz assim, esse cara nunca experimentou o que ele passou pela vida. É um líder de igreja, uma bênção na presença de Deus, é um homem apaixonado por Jesus, uma nova criatura de verdade. Eu continuei ali e tive um outro incômodo, porque entre eles elegem um pastor, não que tenha conhecimento teológico, conhecimento de Bíblia, nada, mas alguém que seja o pastor deles, para eles se caracterizarem como indivíduos que aceitaram Jesus e que podem ter uma pena reduzida por serem caracterizados, por terem aceitado Jesus como preço de bom comportamento. E eles nomeiam entre eles um pastor. E esse pastor que era nomeado entre eles, os presos, era alguém que estava cumprindo pena por assalto a banco, quadrilha. Ele era assaltante de banco e estava condenado ali para vários e vários anos de prisão. Mas ele era o pastor porque, segundo o que foi dito, ele sabia gerenciar a equipe. Então ele foi escolhido como pastor para gerenciar a equipe dos crentes. Tá bom. E ele me procurou. Ele disse assim para mim, pastor, eu não quero que o senhor venha mais aqui. Aí eu, por quê? Porque eu não quero, eu dirijo os cultos aqui, o pessoal não quer assistir mais o meu culto, quer assistir só o culto que você faz. Não, você não prega lá como pastor, eu não quero mais seu culto não. E eles estão me rejeitando como pastor por causa da sua causa. Então o senhor não vai vir mais aqui. Aí eu falei, o pastor, só tem um problema, não foi você que me convidou. Quem me convidou foi a diretora do presídio. Eu não vim aqui porque você me chamou, eu vim aqui porque a diretora do presídio me convidou. Então meu compromisso é com ela, não é contigo. Então você não apita se eu venho ou deixo de vir. Se ela disser para mim não vir mais, eu não virei, mas não é o caso. Então, desculpa, eu vou continuar vindo. Ele falou assim, o senhor não vai vir. Eu falei, eu vou. Eu falei assim, será que vai mandar matar? Eu falei assim, eu vou. Se o senhor vier aqui, eu vou desmascarar o senhor. Eu como? Eu vou mostrar para todo mundo que o senhor faz parte de uma seita, porque nessa semana eu estou estudando sobre vocês, e eu vou desmascarar o senhor na frente de todo mundo. Eu falei, não entendi, me desmascarar como? Eu estou chamando o senhor para um debate, que eu vou mostrar que o senhor é parte de uma seita.
Eu falei, cara, eu não vim aqui para discutir ou bater boca contigo na frente de todo mundo. Eu só vim aqui para fazer um culto, irmão, só isso. Nunca chamei ninguém para minha denominação, nem apelo, nunca fiz. Ele falou assim, não, está com medo? Eu falei, não, estou com medo não. Tu quer isso mesmo? Quero. A não ser que o senhor fuja. Não, fugir eu não vou. Então você quer um debate comigo na frente de todo mundo sobre o assunto que você vai escolher? Que assunto que você quer? Nós vamos falar sobre dom do Espírito Santo, dom de línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. O senhor fala em línguas? I don't have problem to speak in English. Do you prefer that to speak in English with you? Aí ele, o quê? Ué, você não tem o dom de língua, animal? Aí ele, não, tá marcado, quinta-feira que vem. Aí eu fui para casa assim, que coisa, situação esquisita, mano. Vou ter que debater com um cara na cadeia. Aí a conversa se espalhou, a notícia se espalhou na prisão. Sabe como a notícia se espalhou? Os crentes vão brigar. Na quinta-feira seguinte, todo mundo estava esperando a briga dos crentes. Deixa eu te falar uma coisa. Eram cerca de 60% dos presos do pavilhão 7 que participavam do nosso culto. Naquele dia, 100% estava presente. Todo mundo desceu para ver a briga do crente. E quando eu cheguei, estava armado o circo. Todo mundo esperando para ver a briga do crente. E cadê o pastor? Dentro da cela. Aí eu falei assim, gente, eu quero começar aqui, porque a gente tem um horário para terminar. Onde que está o pastor? A gente já cantou, já fez isso, eles cantam com muito fervor, um violão e tal, não sei o quê. Onde que está o pastor? Aí o Bruno me disse, o pastor disse que não vai vir não, que está lá na cela, fui lá falar com ele, ele falou que não vai descer não. Aí eu falei, mas por quê? Porque Deus revelou a ele que não tinha que brigar com baixinho não. Aí eu falei, que bom que Deus revelou para ele isso, né? Pelo menos alguma coisa. Aí eu aproveitei que todos estavam ali, preguei, e neste dia eu fiz apelo. A cadeia inteira aceitou Jesus. Se foi de verdade ou não, não sei. Não é a minha responsabilidade. Eu só sei que o Getúlio está fora e está firme na igreja. Aquele dia foi um dia impactante para mim. Eu nunca vi tanto homem chorando junto. E cada um deles que me abraçava assim, falava, pastor, estou com 30 anos de cadeia. Aí eu falei, você está aqui por quê? Porque eu matei. Você está aqui por quê? Porque eu estuprei. Você está aqui por quê? Porque eu sou um estelionatário. Você está aqui por quê? Porque eu sou sequestrador. Você está aqui por quê? Cada um com uma mazela. Os caras chorando copiosamente. Décadas sem ver família, sem ver filhos, sem receber visita, a família abandonou e o cara arrasado, acabado, destruído, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou. Eu peguei o meu carro e vim embora. Enquanto eu dirigia, eu fiquei pensando, os caras sofrem, mano. Os caras sofrem ali dentro. 5, 6 homens dentro de um cubículo, mal alimentados, sem ver familiares, cumprindo 30, 40, 50 anos de prisão, os caras sofrem. E enquanto eu dirigia, eu lembrei do garoto, que foi na minha sala naquela semana, chorando. Pastor, estou sofrendo. Sofrendo por quê, filho? Porque minha namorada terminou comigo. Eu amo aquela miserável. E por que ela terminou com você? O senhor não vai acreditar. Eu vou sim, se você me disser, eu vou acreditar. Pastor, ela pediu para fazer sexo comigo. E eu disse que eu não ia fazer, porque eu queria casar puro segundo o plano de Deus. Ela terminou comigo, o pastor disse que eu não a amava. Me chamou de frouxo, mas frouxo é a palavra que ela não usou. O senhor sabe do que ela me chamou. E disse que não tinha mais nenhuma razão para continuar comigo. Eu gosto dela, eu estou chorando por isso. O cara estava sofrendo, porque quer permanecer puro até o casamento. Uns sofrem porque matam, outros sofrem porque roubam, outros sofrem porque estupram, porque são estelionatários, sequestradores. E diante de mim um jovem que sofria porque queria ser fiel a Deus. Sabe qual que é
a suma dessas coisas. Sabe qual que é o denominador comum? Todo mundo sofre, irmão. Se você é justo ou se você é ímpio, todo mundo sofre. Entra água no barco de todo mundo. Mas a questão que é o grande diferencial é o seguinte: por que motivo você sofre? Você sofre porque matou, porque roubou, porque mentiu, porque adulterou? Você sofre porque você é um estelionatário, um sequestrador? Por que você sofre? Já que nós vamos sofrer, e não tem jeito de ser diferente, porque esta é a característica deste mundo, que pelo menos o nosso sofrimento seja aquele sofrimento válido, o sofrimento legítimo, alguém que sofre por amor a Jesus, alguém que sofre porque está incomodando o inferno, que se reúne para destruir você, para lançar dardos inflamados na tua direção. Se vamos sofrer, que seja para a glória de Deus, sendo fiel a Ele até o fim. Agora você vai ficar sofrendo porque tu roubou, porque tu matou, porque tu adulterou. Se tiver que sofrer, sofra porque você ama Jesus e está incomodando o inferno, e o inferno está vindo atrás de você, jogando água dentro do teu barco. Mas você tem certeza que você não vai pular fora desse barco, porque Jesus não vai te abandonar, e nós vamos chegar juntos ao porto seguro para toda a eternidade. Se tem que sofrer, que seja para a glória de Deus. Assim como José sofreu para a glória de Deus, assim como Daniel sofreu para a glória de Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego sofreu para a glória de Deus, como Jó sofreu para a glória de Deus, como Moisés sofreu para a glória de Deus, como o próprio Cristo, que não merecia nada, sofreu para a glória de Deus, soframos nós também para a glória do Eterno. Sofrimento não é razão para você se afastar de Deus, porque você vai se afastar de Deus e vai continuar sofrendo. Se você, ao se afastar de Deus, cessasse seu sofrimento, talvez teria alguma lógica no que você faz. Mas não há nenhuma coerência nessa sua atitude, porque desde que você se afastou de Deus, ao invés das coisas melhorarem, pioraram, porque antes você podia segurar na mão dele, hoje você está sozinho, passando pelo vale da sombra da morte. Sua atitude não foi legal. E sabe de uma coisa? Você acha que no mundo ninguém mais sofre que você, né? Ah, pastor, eu sofro demais. A gente tem sempre a síndrome do coitadinho. Ninguém tem uma situação pior do que a nossa. Ninguém sofre igual a gente. A gente só sabe o quanto o outro sofre quando para escutar. Como a gente não para escutar ninguém, a gente acha que a nossa história é a pior do mundo. É sempre assim. Eu quero encerrar com o seguinte raciocínio. Deus tirou o povo de Israel do Egito para a terra prometida, mas antes eles tiveram que atravessar o deserto. Não tinha água, o pão caía uma vez por dia, a água era concedida de modo miraculoso, no deserto tinha escorpiões, no deserto tinha serpentes abrasadoras, o deserto não era um lugar legal. Antes de chegar à terra prometida, eles tinham que atravessar o deserto. Um dia você saiu do Egito, porque a mão de Deus te tirou lá, você se batizou nessa igreja, e você está andando no deserto. E qual que é o teu problema? Por que você quer ser diferente? Você quer sair do Egito e cair direto na terra prometida? Você não quer atravessar o deserto? Você não quer enfrentar a aflição? Por que todo mundo enfrenta, menos você não deseja enfrentar? Você é especial, você é diferente, porque o José, que era o José, comeu o pão que o diabo amassou. O Jó, que era íntegro, reto, fiel a Deus, o que se desvia do mal, passou pela pior tragédia da sua vida, como nenhum de nós já passamos. E você olha para o Daniel, foi parar na cova dos leões, você olha para o Moisés, sofreu 40 anos na mão daquele povo que ficava espezinhando ele ao longo de todo o deserto. Jesus, que não merecia nada, sofreu mais do que todos. Só você que é lindo e não pode sofrer. Só o teu sofrimento que é injustiça. Deus não me ama porque eu sofro, então Deus não amava o próprio Cristo que passou pelo que passou. Para de achar que você tem que ter um tratamento especial. A gente está romantizando muito a vida cristã, porque eu tenho que ter um privilégio maior do que todos os seres humanos, porque eu aceitei Jesus como Salvador. Teu privilégio é ter o teu nome no livro da vida. Teu privilégio é tê-lo dentro do barco com você. Tu vai passar por muita tempestade. E qual é a grande diferença? Nunca estaremos sozinhos. Olharemos para Ele e diremos: Pai, me salva. E Ele fica tranquilo, filho, que eu vou repreender esse vento, eu vou repreender esse mar. Entrou água no barco, mas você não vai afundar, porque eu estou aqui.
Agora pode tocar. Deixa Deus te usar. Enquanto eu dirijo as últimas palavras para você e a Bia vai cantar, e você já deve estar imaginando a música que a Bia vai cantar. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também é Deus. A minha pergunta para você, para encerrar esse culto, é a seguinte: você que está conectado comigo, você pode estar atribulado, mas não precisa ficar angustiado. Jesus está no barco com você. Por isso que o tema é atribulados, mas não angustiados. Eu passo por problemas, eu tenho problemas. Eu tenho tido o privilégio de conversar com algumas pessoas ao longo da semana. Eu ouço problemas, eu divido os meus. Eu não tenho uma vida também muito fácil. Eu também sou um atribulado como vocês. Mas eu não estou angustiado, porque meu barco não vai afundar. Que você não pode, em momento nenhum, navegar sem Jesus. Tem que segurar na mão dele, irmão. A gente vai atravessar o deserto, mas a gente vai chegar na terra prometida. Eu não sei quanta água está entrando dentro do teu barco, quantas lágrimas você está derramando. Não sei quanta angústia você está enfrentando. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele sabe o que é sofrer, portanto Ele sabe como pode te ajudar. Eu quero entregar a minha vida nas mãos de Deus, e eu não ouso nessa noite uma vida sem sofrimento pedir: Senhor, eu não quero mais sofrer. Não peço isso para Deus. Eu não faço essa oração. Eu não quero mais sofrer. A minha oração é: pastor, qual é a sua oração? Senhor, fica comigo enquanto eu sofro, porque sozinho eu não aguento. Sofrer é uma consequência natural de estar nesse mundo. Eu só não quero passar por isso sozinho. Eu quero passar segurando nas tuas mãos, porque o Senhor me sustenta, o Senhor mostra o caminho, o Senhor me dá esperança, o Senhor não me faz perder a fé, o Senhor não faz perder o foco. E quem seria eu enfrentando o que enfrento sem Ele no barco? Eu quero convidar Jesus para estar no barquinho da minha vida. Quem deseja isso nessa noite, diga amém. Você pode convidá-lo, ficando em pé neste momento e cantando essa canção junto com a Bia. E juntos louvaremos o nome dEle e suplicaremos a intervenção dEle em nossa vida, em nome do Senhor. Não esqueça da nossa reunião de amanhã às 19h30, aqui nesta igreja, aqui neste canal, juntos em nome de Jesus. Eu quero que você dê um abraço no teu irmão e diga para ele: olha, você não está sozinho na tempestade da vida, Deus está contigo. Seja a boca de Deus, profira essa bênção para a vida do seu irmão e ouçamos essa canção. Pode dar o play aí, querido. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura
Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Querido Deus, queremos começar essa oração te pedindo perdão se em algum momento, por causa do sofrimento, duvidamos do teu amor. Se em algum momento da nossa vida duvidamos da tua presença por causa daquilo que estava passando na nossa vida, perdoa-nos. Se o teu filho Jesus sofreu segurando em tuas mãos, quem somos nós, ó Deus, para não passarmos também pelo vale da sombra da morte? Sofrimento é uma escola que a gente não gosta porque machuca, mas obrigado por nos dar-nos um entendimento de que esta é a situação do mundo que nós vivemos e só será diferente quando vier o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Ajuda-nos a estarmos neste reino pela tua graça, pela tua misericórdia. Sustenta as nossas mãos, os nossos pés. Mantenha-nos juntinhos de ti.
A nossa decisão é continuar confiando no Senhor a despeito de quanta água entre dentro do nosso barco. A decisão é de ter o Senhor no barquinho da nossa vida, e mesmo que ele seja ameaçado naufragar, nós sabemos que não vamos afundar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendemos nessa noite que todo mundo sofre, e já que não tem jeito, vamos se enfrentar o sofrimento. A gente tomou uma decisão: queremos sofrer para a glória do teu nome. Não queremos sofrer porque o diabo está nos escravizando no pecado. Nós não queremos sofrer só porque estamos cometendo erros. Nós queremos sofrer porque somos fiéis ao Senhor, porque estamos nos posicionando ao lado da verdade, e isso também traz sofrimento. Que o nosso sofrimento seja legítimo, seja para a glória do teu nome. Sustenta a gente, que não é mole carregar esse fardo não. Dá vontade de desistir às vezes, e o Senhor sabe disso. Às vezes a gente acha que a gente não vai aguentar. É por isso que aceitamos o teu convite nessa noite. Estamos cansados, sobrecarregados, mas queremos te entregar os fardos que carregamos, tão pesados, tão cansativos, entregar para o Senhor nessa noite, porque queremos, ó Deus, que esse cansaço seja aliviado, e quando pesar novamente o fardo, vamos entregar de novo, e de novo, e de novo, e todo dia para o Senhor. Não vamos nos afastar de Ti, porque o Senhor é o único caminho, a única verdade, a vida. Aceita a nossa entrega, em nome de Jesus. Que Deus te dê a vitória em nome do Senhor. Até amanhã.